Recentemente o Adobe Premiere lançou a versão 2024 ou a sua versão 24 e com ela a gente teve a atualização de uma ferramenta bem bacana que é a edição por texto, ou seja, ao invés de você ficar escutando o áudio normalmente e cortar, você vai meio que montar um roteiro ali dentro do Premiere, ou melhor, alinhar esse roteiro, tirar os excessos e daí você vai fazer a edição do seu vídeo. Eu confesso que eu ainda não uso essa função para editar, mas uso pelo menos para localizar determinadas informações dentro do Premiere. Por exemplo, eu tenho um momento em que eu falei determinada palavra e eu preciso entender esse contexto num vídeo de 2 horas. Eu vou lá, faço a transcrição do arquivo, pesquiso e prontinho. Não precisei assistir todo o vídeo e consigo encontrar justamente o momento citado pela pessoa, fazendo aí que eu economize tempo. Mas nesse vídeo aqui eu vou te explicar como usar essa ferramenta em todos os seus aspectos e formas possíveis. Vamos para o computador então que eu te mostro na prática como é que funciona. Para começar, eu tenho aqui o nosso vídeo e nele a gente pode perceber que tem algumas falas. Ó. Alguns erros, né? E principalmente alguns espaços. Beleza? Tá. E como que a gente vai fazer para usar essa ferramenta? Primeiro de tudo, a gente vem aqui no nosso menu, na aba Janela, desce aqui embaixo e clica na ferramenta Texto. Clicando em Texto, automaticamente ele vai perceber que o arquivo da nossa sequência não está transcrito. Mas digamos que a gente tivesse aqui mais de um arquivo, tivesse um áudio, por exemplo. A gente consegue transcrever ele também ou só transcrever esse áudio, tá? A gente clicaria aqui nessa seta para baixo e ele vai dizer todos os arquivos que estão na nossa sequência que precisam ou não serem transcritos. Por exemplo, se eu clicar aqui, eu poderia desativar a transcrição desse nosso arquivo ou clicar aqui para ativar só ela. Se eu tivesse um outro arquivo aqui, eu poderia alternar entre quais arquivos eu quero ou não transcrever. A gente clica aqui em transcrever e ele vai começar a fazer o trabalho dele de interpretar o que a gente está falando ao longo desse vídeo. Show de bola, prontinho. A gente tem aqui a transcrição do nosso áudio, né? Você vê que eu começo aqui. Fala, time, tudo bem? Quem está falando aqui é o Rodrigo Rosa, só que ele já deu uma erradinha aqui, né? E aí eu repito, eu errei a fala. Ó. Enfim, temos aqui toda a nossa transcrição. E de cara a gente já percebe que ele erra muito em algumas palavras, mas não tem problema, a gente consegue entender o cerne do que a gente precisa. A primeira ferramenta que a gente vai entender aqui vai ser a ferramenta de filtro. E aqui a gente consegue separar ela de duas formas, ou por texto ou por pausa. Mas antes disso é mais importante que a gente configure ela para ela ficar o mais assertiva possível, tá? A gente vem aqui nas configurações do nosso filtro e a gente vai conseguir fazer algumas modificações aqui para melhorar a atuação do nosso texto e do nosso filtro, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser adicionar essas palavras de baixa confiança. E o que é isso? Toda vez que ele não tiver muita certeza que eu falei aquilo que ele está dizendo que eu disse, ele vai sublinhar essa palavra. Por exemplo, eu falei que fala, time, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Rodrigo Rosa, tá ligado? Só que aí ele entendeu aqui que eu tô falando daquilo. Aí ele, opa, quem tá falando aqui é o Rodrigo, ponto. Ele já sublinhou aqui algumas palavras para mostrar que ele não tem tanta precisão do que ele tá dizendo que traduziu, sabe? Do que ele tá dizendo que transcreveu. Aqui embaixo a gente tem como pedir para ele separar os oradores ou não. Digamos que seja um vídeo que tenham 2 pessoas diferentes falando, ele conseguiria separar esses oradores. É importante que esses áudios estejam em faixas diferentes para ele identificar quem são esses oradores. E as pausas, eu posso pedir para ele não colocar essas pausas na transcrição ou eu posso colocar. E aqui ainda eu consigo determinar a duração mínima da pausa. Por exemplo, aqui está que uma pausa tem que ter pelo menos 2,5 segundos. Eu posso colocar aqui uma duração mínima de 0,1 segundo. Ainda aqui a gente tem como colocar para ele encontrar as palavras inteiras quando a gente fizer a busca. Por exemplo, a gente tem aqui
na busca é Premiere Pro. Ele fez a tradução aqui sem o R. Se eu buscar Premiere somente, ele vai procurar tanto as palavras do Premiere que estão corretas, quanto as que estão sem o E. Se eu colocar aqui apenas encontrar palavras inteiras, ele vai encontrar somente as que estão exatamente da forma que eu escrevi ali em cima, sem o E. E se eu colocar corresponder maiúsculas, aí todas as vezes que eu escrever Premiere com o P minúsculo, ele vai ignorar as outras palavras. A gente vai refinando essa busca aí, né? Vou colocar aqui encontrar as palavras inteiras, separar os oradores também, embora só seja um. E pronto, salvei aqui e a gente vai para a nossa primeira busca, que é a palavra Premiere. Vou digitar aqui Premiere, certo? Você pode ver aqui, ó, que quando ele escreve Premiere com o E, ele já ignora na busca. E a gente pode vir aqui, por exemplo, e fazer duas coisas: ou substituir essa palavra por um outro texto. Por exemplo, eu posso substituir por Premiere, e aí todas as vezes que ele entendeu Premiere sem o E, ele vai substituir e corrigir pra gente, conforme eu fiz aqui, prontinho. Você pode ver que aqui já está corrigido, aqui está corrigido também. E eu poderia simplesmente apagar todas as vezes que essa palavra é transcrita da forma errada. Por exemplo, vem aqui em excluir. E aí, quando a gente exclui, a gente tem duas opções. A gente pode extrair, que é literalmente tirar a palavra e apagar os espaços. Pronto. Você percebe aqui, ó, os cortes já foram feitos. Ou eu posso suspender, que ele vai apagar a palavra, mas vai manter o espaço que ela tinha. Clica aqui, ó, e prontinho. Você vê que ele manteve todas as vezes que ele falou, ele manteve o espaço. Da mesma forma, eu consigo aqui fazer isso para as pausas. Eu venho aqui em pausas e as pausas já não consigo substituir. Eu só consigo apagar ela suspendendo ou extraindo. Primeiro eu vou fazer um teste aqui, né? Extraindo, para a gente já ver juntando. Olha a nossa timeline aqui. A gente tem um total de 9h31. Excluir tudo. A gente foi para um total de 6 minutos e 23. Ou seja, ele apagou aí mais de 4 minutos de pausas que eu fiz durante o vídeo. Eu poderia vir aqui, clicar em suspender, e aí ele vai apagar todas essas pausas, mas vai deixar os espaços. E aí você pode ver que o nosso vídeo está todo editadinho, sem essas pausas. Mas vamos continuar aqui. Depois do nosso filtro, a gente ainda tem mais coisas que dá para serem feitas. A gente consegue colocar aqui, para toda vez que a gente selecionar um texto, ele definir um ponto de entrada e saída. Digamos que eu queira somente apagar um trecho, ou então, se eu queira renderizar somente aquela frase. A gente vai fazer aqui a seleção e pronto. Ele já marcou aqui pra gente, ó. E aí, com esse trecho selecionado, a gente consegue fazer duas coisas: suspender ou extrair, igual a gente tinha feito antes. A gente consegue vir aqui nesse ícone e clicar em suspender, ou extrair apagando, tirando o espaço, correto? Além de estar apagando ou substituindo trechos, a gente também consegue criar legendas diretamente dessa transcrição. E é muito simples. A gente faz o seguinte: vem aqui nessa ferramenta de CC, clica em criar legendas, coloca em criar legendas e prontinho. Agora o Premiere abriu para a gente automaticamente a aba de legendas, e aqui no canto superior na nossa sequência também temos algumas legendas. E aí, se você quiser fazer uma edição nela, você vai dar um duplo clique no texto e fazer a edição necessária. E aí, com essa ferramenta de transcrição, você já consegue criar uma ferramenta de forma... E aí, com essa ferramenta de transcrição, você já consegue criar sua legenda aí de forma automática. E por último, mas não menos importante, o Premiere também colocou dentro dessa atualização uma coisa bem bacana, que é a transcrição automática. Ou seja, você vai importar o seu arquivo para o Premiere, ele já vai começar a fazer uma transcrição dele, para você não precisar ficar pedindo para o programa transcrever arquivos específicos. Você pode deixar pronto para que todo arquivo que seja importado para o Premiere ou para uma sequência sejam transcritos automaticamente. Eu vou te mostrar como que a gente faz. A gente vem aqui em editar, preferências, e aqui embaixo agora a gente tem a aba de transcrição.
Quando a gente clica em transcrição, ele vai te perguntar se você quer fazer uma transcrição automática dos arquivos. E aí você pode selecionar aqui se você quer transcrever todos os arquivos importados ou apenas os arquivos em uma sequência. Beleza? Aqui você também pode fazer a seleção se você quer que ele separe por oradores ou não. E você ainda consegue colocar a detecção automática de idiomas, que é o seguinte: esse vídeo não foi gravado em português, ele foi gravado em inglês. Eu quero que o Premiere identifique que é um vídeo em inglês e faça a transcrição baseada no idioma da pessoa. E prontinho, ele vai fazer. Se ele não entender o idioma, ele vai tentar transcrever para o português. E você clica aqui em OK e prontinho, ele vai começar a fazer essa transcrição automática toda vez que você importar um arquivo para a sequência ou para o Premiere. É isso, eu vou ficando por aqui. Não deixem de se inscrever, de deixar o like se vocês gostaram desse conteúdo e quiserem mais. E até a próxima.